Bets, tigrinho, odds e deu green. Provavelmente você escutou alguma dessas palavras rolando nas páginas de redes sociais ou nas músicas mais escutadas das rádios ou da internet. A cultura dos jogos de apostas, ou mais conhecida como bets no universo popular, cresce exponencialmente pelas propagandas excessivas que as plataformas utilizam na internet e até no Campeonato Brasileiro de Futebol. Entretanto, os problemas de compulsividade em apostas, fraudes nos saques e ganhos e os contratos questionáveis dos influenciadores digitais com os sites de bets levaram uma parte do público a questionar a legalização das apostas online no Brasil. Um exemplo disso foi a abertura da CPI das Bets, que gerou episódios como o depoimento da criadora de conteúdo Virgínia Fonseca ou o investigado Rico Melquiades provando na prática que os ganhos das apostas eram verdadeiros. Sou Gustavo Lilis da Agenzia e nesse vídeo te explicarei melhor o fenômeno do boom das bets no Brasil. A história de jogos de azar no Brasil é antiga e a sua proibição também. Os cassinos já existiam no Brasil desde os anos 20, mas só foram amplamente legalizados no governo Vargas, de 1934 até 1946. A influência dos jogos de azar foi tanta que cidades como Petrópolis e Lambari se tornaram pontos turísticos justamente pelos imponentes e belos edifícios onde se instalavam cassinos com shows de grandes artistas como Carmen Miranda. Mas tudo isso mudaria em abril de 46, no começo do governo Dutra. O presidente, por motivações morais, proíbe qualquer jogo de azar no Brasil. Muitos historiadores dizem que, na verdade, ele foi influenciado por sua esposa, conhecida como Carmela Santinha Dutra, mulher extremamente religiosa e ligada a grupos católicos. A partir daí, bingos, cassinos, casas de aposta esportiva e outros jogos como o Jogo do Bicho passaram a atuar na ilegalidade, ou mais comumente conhecido, na contravenção. Essas atividades ilegais passaram a investir no entretenimento, como o carnaval e o futebol carioca. Lembre bem dessa informação. Apesar de ser uma atividade muito influente praticada no Brasil, o jogo de azar permanecia proibido. Mas no final de 2018, o Brasil veria a prática das apostas de uma forma jamais vista. Ou melhor, a prática das bets. Desde que a Lei 13.756 foi promulgada, as apostas esportivas online foram permitidas para atuar no Brasil, com a promessa que o governo regulamentaria as apostas em no máximo 4 anos. Com a regulamentação não feita, as casas de aposta vieram com tudo no mercado brasileiro. Não só o segmento esportivo chegou nessa abertura de jogos de azar. Os cassinos online, que operavam em paraísos fiscais, viram uma brecha para operar no mercado digital brasileiro e logo estabeleceram seu domínio na internet. Agora o mercado é chamado de iGaming, uma forma de tentar minimizar o passado ilegal dos jogos de azar. Para espalhar rapidamente sua popularização, foi simples: propaganda massiva nas redes sociais. Os maiores influencers começaram a divulgar links, cupons e ganhos que supostamente tiveram apostando nas casas que estavam os patrocinando. O que chama atenção é os contratos milionários que as empresas oferecem aos digitais influencers. Dependendo do número de seguidores da internet, podem chegar a milhões. Alguns influencers viram a chance de atuar nesse mercado não só como patrocinados, mas como agentes também. É o caso de John Vlogs, um dos principais casos de criador de conteúdo digital com a divulgação das bets. Estou aqui com o Luan Kovarik, mais conhecido como John Vlogs, e temos duas perguntas para ele. A primeira é: eu sou dono da Blaze? Não. Em tom humorístico, John Vlogs responde sobre as acusações de um passado não muito distante, onde ligavam ele com um dos principais acionistas da empresa Blaze, que foi alvo de investigações principalmente por fraude e paraíso fiscal. Esse cenário que vocês estão vendo no vídeo é a B-Sigma Américas, a maior exposição de iGame da América Latina. A Agenzia compareceu no evento. Luzes neon, celebridades, carros de luxo e mulheres com uma beleza no padrão da sociedade, colocadas em uma posição de serviço, lembram muito os cassinos de 100 anos atrás. As bets não focam sua propaganda somente no patrocínio de influenciadores, como por exemplo, os patrocínios nas camisas de times de futebol, que acabam ajudando os clubes brasileiros a manter os altos salários e o alto padrão de estrutura. Algumas coisas são fato, né? Se a aposta, por exemplo, vamos proibir o patrocínio de time de futebol, vai quebrar o esporte brasileiro. Vai quebrar o futebol brasileiro, porque hoje o grande financiador do mercado de esporte brasileiro, principalmente futebol, são as casas de apostas. Um levantamento da Folha traz que 55% do tempo de tela durante um jogo na TV mostra realmente a partida. Enquanto isso, alguma propaganda de bet, seja na camisa ou em placas de publicidade, aparece em 70% do tempo analisado. Esse método é muito parecido com os contraventores dos anos 90, que patrocinavam os clubes cariocas em uma forma de sports washing, quando o esporte é utilizado para melhorar a sua imagem pública. A propaganda pesada das bets esconde o problemático mercado das apostas. Os possíveis vícios, falência de usuários menores de idade acessando as plataformas sem averiguação nenhuma e um agora poder político dessas companhias são ocultadas por uma propaganda pesada no futebol, nas redes sociais e até nas músicas, como os hits de carnaval e do funk, que citam os ganhos nas bets ou tratam de uma forma mais suavizada o vício no jogo. A CPI nas bets seria uma resposta aos problemas dos contratos e divulgações massiva dos jogos de azar. Entretanto, as reuniões ficaram marcadas por figurinos delicadamente pensados,
deputados tirando foto com influencer e investigados jogando o jogo do Tigrinho ao vivo. Os desdobramentos finais levaram à produção do relatório final da CPI, que indiciou 16 pessoas por diversos crimes. Entre os indiciados estão Delane Bezerra e Virgínia Fonseca, que somadas contam com mais de 70 milhões de seguidores no Instagram. O que deveria ser o maior propósito da regulamentação dos jogos, no caso a conscientização do vício e educação financeira, parece não ser a maior preocupação do governo federal. Das 209 reuniões governamentais sobre bets no Brasil, apenas 2 envolveram o Ministério da Saúde. O futuro dos jogos de azar vai ser de crescimento, isso não é dúvida. A nação da ordem e progresso, agora, é a que mais acessa sites de bets no mundo, representando 25% do tráfego global. O Banco Central afirmou que dos 14,1 bilhões pagos do Bolsa Família, 3 bilhões foram utilizados em sites de apostas, representando um dado alarmante sobre endividamentos de famílias sem educação financeira. Outros casos de dívidas e perdas de propriedades podem chegar até os problemas psicológicos, como depressão e o suicídio. Sem nenhum obstáculo, as bets seguem forte no Brasil em todos os sentidos, econômicos, sociais e até culturais. E eu fico por aqui, mas você pode acessar a matéria completa da Agência sobre as bets. Acesse o nosso site na descrição ou na nossa bio.